Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa, você que certamente vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. No quinto domingo da quaresma, a igreja nos traz a ressurreição de Lázaro. O texto é muito claro e entendemos a dinâmica do acontecido. A questão aqui é que há 2000 anos, Jesus se mostrou não com poder de ressurreição, mas sendo a ressurreição. Marta e Maria falaram com o Senhor o que sempre está no nosso coração, quando as coisas não saem conforme o programado. Senhor, se estivesses aqui, as coisas teriam sido de outra maneira. Se estivesse aqui, eu não teria ficado doente. Se estivesse aqui, eu não teria perdido o meu trabalho. Se estivesse comigo, eu não tinha sofrido um acidente. Se estivesse com a minha família, tal pessoa não tinha falecido. Marta e Maria, elas vão jogar em Jesus algo que é inerente à própria vida: a morte. Aquele que não quer morrer, só há uma solução: não nascer. Nós caminhamos para a morte física, mas não para a morte espiritual. A segunda leitura que escutamos de São Paulo aos Romanos, ele diz no versículo 10: se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, de graça e de justiça. Aquele que vive para a carne caminha para a morte. Aquele que vive no Espírito caminha para a vida. Porque para aquele que crê em Jesus Cristo, a morte física não é nada mais do que uma passagem para a vida eterna. E veja, meus irmãos, que nós entendemos isso, que nós compreendemos isso, nós vemos o poder de Jesus sobre a própria morte, mas não é fácil lidar quando ela bate a nossa porta. Como nós sofremos quando um parente falece, a mãe, um irmão, um primo, um amigo muito querido, e a fé em Jesus Cristo, o conforto que vem da palavra, a oração do Santo Terço pedindo o carinho de Nossa Senhora, a própria fé, ela vai dando um sentido à própria morte. Por isso eu penso que a pessoa que não tem fé, para ela não há nada mais estúpido que a morte, porque não há resposta, não há horizonte de vida. É por isso que São Tomás vai dizer que nós não caminhamos para a morte, mas nós caminhamos para a vida, vida eterna. E Jesus disse para os seus discípulos, quando chegou a notícia dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de nosso Senhor. Aqui nós aprendemos, precisamos ser amigos de Cristo, gastar tempo com Ele, conhecer a vida dEle, permitir que Ele conheça a nossa, ser gratos pelo seu sacrifício redentor na cruz e assim por diante. Chegou a notícia, e uma notícia muito bela, recheada de significado. Marta e Maria pedem para dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Então veja, o amor de Deus por cada um de nós não impede a doença, não impede a morte, não impede as tribulações, não impede as tristezas, mas Jesus tem algo para nos ensinar, apesar do nosso corpo estar ferido de morte. Os discípulos acharam um tanto estranho que Jesus não tem pressa para ir ao seu amigo enfermo, porque Jesus sabia, como Deus, que ele morreria. E Jesus só vai para a casa de Marta e Maria 4 dias depois. E ele estava a apenas 3 quilômetros do local do sepultamento de Lázaro. E seus discípulos indagaram o porquê da demora. Por que Jesus não agiu rápido? É também a nossa dúvida.
É também o nosso questionamento, quando nós rezamos e pensamos, mas o nosso Deus é lento, por que Deus não age rápido? Eu rezei o terço, eu fui à missa, eu fiz novena, eu estou dentro de uma vida santa, eu estou procurando agradar a Deus, mas Deus demora. Os discípulos falaram com Jesus, mas você não vai lá agora? Aí Jesus respondeu: fico feliz por vossa causa, por não ter estado lá quando tudo isso aconteceu, porque a morte de Lázaro servirá para a fé de muitos. Jesus vai usar a morte do seu amigo para a conversão de tantos. Seus discípulos não entendem como é que Jesus quer voltar àquela região. Eles perguntam para ele: eles queriam te matar lá pouco, queriam te apedrejar, e você volta para lá? E Jesus responde com uma incógnita: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha no dia, não tropeça, porque vê a luz. Se alguém caminha à noite, tropeça, porque falta-lhe a luz. Um dia tem 24 horas, dessas 12 são de luz, 12 são de trevas. O próprio tempo, ele nos mostra os dois estilos de vida. Há pessoas que vivem na luz, há pessoas que vivem nas trevas. Há pessoas que buscam a santidade, há pessoas que buscam o pecado. Há pessoas que vivem na carne, há pessoas que vivem no espírito. E aqui é apenas uma a questão. A escolha é sua, porque nesse quesito, Deus e o diabo se parecem bastante, porque ambos propõem, nenhum dos dois impõe. Jesus propõe um caminho de salvação, Jesus propõe um seguimento a Ele, Jesus propõe o perdão, Jesus propõe o amor, Jesus propõe a santidade. De outro lado, o diabo propõe o pecado, o diabo propõe o prazer, o diabo propõe saciar a carne, o diabo propõe a distância de Deus, o diabo propõe, transforma a pedra em pão, pula daqui de cima, ajoelha aos meus pés. Nem Deus e nem o diabo nos obrigam a nada. Nós temos o livre arbítrio, nós estamos escolhendo o tempo inteiro. A liberdade do ser humano, ela é respeitada tanto por Deus quanto pelos demônios. Tanto é que o diabo só tem poder de nos tentar, ele não tem poder de nos fazer pecar. Ele põe o prato, come quem quer. A segunda leitura que nós lemos nesta missa, Paulo está dizendo: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E os senhores são inteligentes. Aquele que não agrada a Deus está agradando alguém, e aquele que agrada a Deus está desagradando alguém. Essa é a questão. Esta sempre foi a questão. A nossa vida, a sua vida agrada a quem? Honra a quem? Desperta o interesse de quem? Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E nós pertencemos a Cristo, porque temos o seu Espírito. Por isso, meus irmãos, é um conselho que fará muito bem a sua vida espiritual. Me desculpe aqui a expressão: não levante da sua cama de manhã como um cavalo ou um boi. O que significa isso, padre? Eu nunca vi cavalo e boi levantar rezando. Eles levantam sem oração. E há pessoas que estão levantando assim, sem oração. E qual é a oração que não pode faltar nos primeiros minutos que você acorda? O Espírito Santo. Vinde,
Espírito Santo. Tudo depende do Espírito Santo na sua vida. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse não pertence a Cristo. Então nós precisamos ter esta oração quando nós acordamos. A nossa primeira atenção, o nosso primeiro diálogo, o que precisa vir à nossa mente é a presença de Deus. Agradecer o sono, consagrar o dia. Cuidado, meus irmãos, que só reza quando acorda, só lembra de Deus quando acorda, aquele que vive no Espírito. Porque quem vive na carne, a primeira coisa que a pessoa faz quando acorda é pegar o celular, é ver as notícias, é mexer não sei o que o dedo tanto mexe nessa tela quando você acorda e não se lembra de Deus. Ali você mexe no que precisa, responde uma coisa ou outra, vai para o banheiro, aí o seu dia começa. As pessoas que vivem segundo a carne, vivem assim. Elas não precisam de Deus. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito e querem agradar a Deus, como que a pessoa acorda? Como que a pessoa passa o dia? Como que a pessoa vai se deitar? Uma pessoa que quer agradar a Deus, como que ela convive na família? Como que ela trata o marido, a esposa? Como que pais que querem agradar a Deus educam os filhos? Como que irmãos que querem agradar a Deus se relacionam? Como que um namoro que quer agradar a Deus acontece? Como que alguém que quer agradar a Deus vai para o trabalho, se porta na faculdade, se relaciona com os amigos? Quem vive segundo a carne não consegue agradar a Deus. É por isso que muitas pessoas desagradam a Deus. Ah, padre, por que tem que desagradar a Deus? Eu estou agradando a todo mundo. Era muito melhor você desagradar todo mundo e agradar a Deus, porque somente Ele tem a nossa vida na palma de suas mãos. É preciso, meus irmãos, tomar uma atitude com o evangelho que escutamos. Eu posso não conseguir fazer tudo, mas eu preciso fazer algo para ajudar a Deus. Nesta quaresma, eu adotei uma frase para mim a quaresma toda e que me ajudou bastante. Eu preciso ajudar a Deus e dificultar para o diabo. Eu tenho que ajudar a graça de Deus e dificultar a tentação. Vou te dar um exemplo, o mesmo exemplo. Suponhamos que a sua fraqueza, o seu vício, o seu pecado é o alcoolismo. Você é uma pessoa escrava da bebida. Como é que uma pessoa dessa agrada a Deus? Facilitando para a graça e dificultando para o diabo. Deu a vontade de beber, a boca está pedindo uma gelada. O que essa pessoa faz? Ela vai para a casa de um amigo de verdade para pedir uma ajuda. Ele vai fazer ali um café, vai conversar, vai pôr um suco, vai fazer um suco, vai colocar um filme, vai jogar. A pessoa está fugindo. E a pessoa pode procurar a ajuda de Deus, fazer uma oração, pedir a alguém que o faça, procurar uma igreja para uma adoração. Essa pessoa está facilitando a graça. Ela está mostrando para Deus: eu tenho uma fraqueza, eu tenho um pecado que clama. Eu estou falando da bebida, mas está assim de pecado clamando em nós, ó. Cada um interprete o seu aí. Eu estou falando da bebida. A bebida está clamando em mim. Eu não quero beber, mas eu estou querendo, a minha boca está pedindo: ajuda-me, Senhor. Ele está ajudando a graça, e ele está dificultando para o diabo. Por que ele está dificultando para o diabo? Porque na casa do melhor amigo dele não tem bebida, porque o cara não bebe. Ele vai numa adoração na igreja, aqui não tem batida, não tem caipirinha, não tem rum, não tem vodka. Ele está fugindo do mal, dificultando para o diabo, facilitando para Deus. Aí a pessoa quer ter uma vida espiritual, vem a vontade de beber, ela liga para o colega de bar e diz: olha, eu estou com a vontade danada de beber. Vamos combinar o seguinte:
passa aqui em casa, mas vai ser uma gelada só. Eu não preciso falar o resto da história, né? Ele está dificultando muito a graça de Deus. Deus quer tirá-lo desta sepultura, como nós ouvimos na primeira leitura. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir a vossa sepultura e vou conduzir-vos para fora. Porém em vós o meu Espírito, olha aí, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para que vivais, para que tenha, não, a pessoa, ela tem a fraqueza da bebida, ela está indo para onde? Para o bar. A pessoa sabe que ela é fraca para o álcool, a casa dela tem um boteco. Meu filho, aí você me desculpe, você está facilitando para o mal, você não está facilitando para Deus, você está dificultando para você, você está dificultando para Deus, e você está facilitando para o mal. Eu gosto muito de José do Egito. O Senhor certamente conhece a história. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele é jovem, a Bíblia diz que é um rapaz muito bonito. E Potifar já é um homem, um senhor, e tem uma mulher. A mulher de Potifar é bem mais jovem, e ela fica doida com José. E ela insinua toda hora para José que ela quer ter relação com ele. Só que José escolheu viver no Espírito, e ele colocou para ele mesmo duas razões para que ele não se deite com esta mulher. Primeira razão, ele não quer desagradar a Deus. Essa é a primeira razão. Segunda razão, ele não quer trair a confiança de Potifar, que foi o homem que lhe deu o trabalho. Então o tempo todo na cabeça dele: eu não posso desagradar a Deus, eu não posso trair a confiança de Potifar. E a mulher em cima, e a mulher em cima, e José, até que a mulher criou um plano, falou que estava passando mal, pediu uma sopa, eu não queria tomar sopa, enjoadinha. Ela disse assim: mas se José me der a sopa eu quero. Aí ele falou: dê sopa para ela. Na verdade José não entendeu, ela que estava dando sopa para ele, né? Se é que você me entende. Aí José, coitadinho, vai lá dar sopa na boca da piriguete. Os soldados saem, ela fecha a porta, ela está apenas com tule. Sabe o que é tule, né? Que é paninho fininho. Uma mulher bela, nua, vamos falar coisa rasgada. José gostava porque era homem. Ele dando sopa para ela, o olhinho, aquele seio, estou aqui. Aquela mulher ali para ele: vem quente que eu estou fervendo. Meu filho, José sabia de uma coisa: com tentação não se brinca, com fraqueza não se brinca. Não sei se vocês já acompanharam, eu vi um episódio, me mandaram no meu celular, não sei se tem mais, era o teste da fidelidade. E aqui eu vou lhes dizer, para o homem não cair ali é muito difícil, porque eles criam todo o contexto, todo o local, tudo ali foi feito para o cara cair, e coloca uma mulher daquela que é o sonho de todo homem. José tinha uma escolha: vamos ver aonde vai dar, ou eu não vou brincar com a minha fraqueza. José, ele foge, ele pula a janela. A mulher fica com o manto de José, e a pergunta sua poderia ser: ué padre, mas a mulher nua na cama dando sopa, José não gostava? É o contrário, meu filho, José gostava demais, estava demais. E quando você tem uma fraqueza, você tem que entender uma coisa: se é sua fraqueza, fuja, e você vai facilitar para Deus, e você vai dificultar para o mal. Se José ficasse ali, conversando: não, eu não vou pegá-la, mas só um beijo, só num bate, só um cheiro na nuca, você sabe onde vai terminar. Meus irmãos, todo pecado mortal, os 10 mandamentos, todo pecado mortal,
ele se torna pecado mortal, porque quando você deveria ter fugido, você se achou tal. Não, eu não vou cair, eu não vou trair, eu não vou falar mal, eu não vou desonrar meu pai. A hora que você assusta, está você lá. José nos ensina, quando eu quero agradar a Deus, e quando eu não quero decepcionar as pessoas que eu amo, é muito melhor fugir do que cair. É isso que a leitura nos ensina. Agradar a Deus, meus irmãos, é uma decisão sua. Você tem que trazer no coração isso. A minha vida agrada a Deus, aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus, eu quero agradar a Deus. Este quinto domingo da quaresma, o Senhor está falando para você. Hoje ele não vai gritar mais Lázaro. Lázaro, ele gritou há 2000 anos atrás. Hoje ele vai gritar: Padre Christian, vem para fora. Ele grita o seu nome, e ele te chama para fora. Mas aqui há uma questão, preste atenção. O que havia, quem prestou atenção no Evangelho, o que havia entre Lázaro e Cristo? O que separava a morte da vida? Quem sabe? Um de cada vez? A pedra. Tanto é que Jesus vai dizer: tirai a pedra. Meus irmãos, é preciso tirar a pedra para escutar a voz de Cristo, para que você tenha uma vida nova. E a pergunta é: qual é a pedra na sua vida que você precisa tirar? É uma situação? É um lugar? São pessoas? É um vício? É um pecado? Qual a pedra? Porque se você não rola a pedra, a ressurreição não acontece. E veja que rolar a pedra é o menos. O mais é a ressurreição. Rolar a pedra todo mundo pode, ressuscitar só Jesus pode. Ele não está pedindo para você o que você não pode. O que você não pode, Ele faz. Ele está pedindo para você o que você pode. Role a pedra, afaste a situação, volte para o Senhor, mude a tua vida, abandone os teus vícios. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil abandonar um vício, porque ele é prazeroso, ele é gostoso, ele me sacia. Só que você tem que lutar contra isso. Mesmo que você caia no processo, você precisa lutar contra isso. Nós temos aqui esta bela imagem de Jesus carregando a cruz. E Jesus carregando a cruz, ele vai cair 3 vezes. Mas você não vê ele abandonar a cruz. Ele cai, ele levanta. Não há pecado cair, se você deseja continuar. Mas eu te peço uma coisa: vamos dificultar para o diabo, vamos dificultar para o mal. Pense qual é a sua fraqueza, qual é o seu calcanhar de Aquiles, qual é o seu ponto fraco. E cuidado, meus irmãos, falo para ajudá-los. Primeira coisa, aquele que pensa que não tem o ponto fraco é o mais fraco de todos. Todos nós temos. Não sei se você já assistiu Troia. É a guerra, né? E lá está Aquiles. A mãe de Aquiles é uma deusa. Ele é filho de homem com uma deusa. Ela vai mergulhá-lo para ter imortalidade, mas com medo que ele descesse no rio, ela segura no calcanhar de Aquiles. Então o calcanhar não foi banhado. Ele todo é imortal, o calcanhar não. Aí na guerra ele mata 1, mata 20, mata 100, mata 500 e ele não morre. Mas num determinada hora do filme, alguém atira uma flecha, e essa flecha vai acertar onde? No calcanhar. Daí para frente é o fim de Aquiles. O que significa quando eu digo calcanhar de Aquiles? É o seu ponto fraco.
Eu tenho o meu, você tem o seu. Agora atenção, muita atenção. Duas pessoas querem saber qual que é o nosso calcanhar de Aquiles. E eu vou dizer quais são e por quê. Primeiro, os seus inimigos. Segundo, seus melhores amigos, pessoas que te amam. Por que que os seus inimigos querem saber o seu ponto fraco? Porque é aí que eles vão atacar, é aí que eles vão mirar. Por que que as pessoas que te amam querem conhecer o seu ponto fraco? Porque é aí que elas vão proteger. Os amigos protegem, os inimigos atacam. O diabo é o seu pior inimigo, Jesus é o seu melhor amigo. Amém? Então o diabo está de olho em você para descobrir qual é o seu ponto fraco, porque ele vai te atacar aí. Se o seu ponto fraco não é a bebida, ele não vai te dar cachaça, meu filho. Se o seu ponto fraco não é a pornografia, ele não vai colocar um site para você, não é o seu ponto fraco, ele vai no seu ponto fraco. Então nós precisamos mostrar o nosso ponto fraco a Jesus, porque o Senhor vai proteger com a sua santa chaga, o Senhor vai proteger com teus santos anjos, porque aquele que confia em Deus não será atacado, não será humilhado, não será destruído. Completem: tudo posso naquele que me fortalece. E olhando para o seu ponto fraco, mas apresentando isso a São Miguel, nós gritamos: quem como Deus? Ninguém. Entendem? Por isso que Marta, Maria e Lázaro fizeram o melhor, amigos de Deus, e Jesus interviu e a vida aconteceu. Cuidado para quem você fala da sua vida, cuidado para quem você compartilha o seu ponto fraco, porque há amigos hoje que se tornarão inimigos amanhã. Para com essa de quantidade e passe para a qualidade. Roberto Carlos, muitas músicas bonitas, mas uma canção não confere a verdade. Essa canção não funciona. Queria ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Olha, meu filho, você pode ter 1 milhão de seguidor, 1 milhão de fã, 1 milhão de admirador. Amigo é coisa para se guardar dentro do coração, do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves. Amigo não é bronze, amigo não é prata, amigo é ouro. E me respondam: você acha ouro na rua? Você acha ouro julgado por aí? E por que é tão caro? Porque é tão raro. Se você tem amigos de verdade, conserve-os. E não se esqueça que amigo nenhum fará por você o que Jesus, o seu grande amigo, já fez: deu a vida por você. Eu falarei sobre isso no domingo que vem, mas eu dou um cutucão agora. Nós veremos, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, que depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele volta para Betânia, e ele vai para a casa dos amigos, Maria, Marta e Lázaro. Ou seja, me desculpe, meus irmãos, mas eu não quero tirar o brilho não, mas a verdade é essa: balançar ramo, gritar hosana, estender manto, todo mundo faz, mas abrir a porta para Cristo, só os amigos. E Jesus entra em Jerusalém, hosana, entrou, levaram o burrinho, a multidão foi embora, e Jesus ficou na praça assim, aos discípulos: ó Senhor, acabou a festa aí, e agora? Jesus: não tem casa para eu ficar aqui, ninguém me recebeu, nem para um lanche, para um banho. Quer saber? Entrei, mas vou ter que sair de novo. Eu vou lá para Betânia, para a casa dos meus amigos.
Uma pergunta só para você pensar: se a entrada triunfal de Jesus fosse aqui em Divinópolis, Jesus entrando triunfalmente aqui na JK. Para quem não é de Divinópolis, JK é a entrada principal da nossa cidade, fica aqui atrás de mim. Aí Jesus entra pela JK, ramo, manto, eu estaria lá, você certamente. Aí Jesus sobe, pega a Divino Espírito Santo, aí vai lá na Praça da Catedral, aquela multidão com ramo. Acabou a entrada triunfal, as pessoas vão para casa. Preste atenção na pergunta: será que Jesus pensaria assim: agora que acabou toda a festa, eu vou para a casa desta família amiga, porque esta família são meus amigos? A pergunta é: esta família seria a sua? Jesus sente acolhido na sua casa? Jesus tem um lugar no seu coração? Se nós vivemos segundo o Espírito, nós estamos agradando a Deus e seremos amigos do Senhor. E guarde uma coisa: quem é amigo de Deus na terra, será amigo de Deus no céu. Quem é inimigo de Deus durante a vida, não será amigo de Deus depois da morte. Guarde o que eu estou lhes dizendo: quem não é amigo de Deus na vida, não se tornará amigo de Deus depois da morte. O nosso tempo de conversão é enquanto o coração bate, é enquanto respiramos. Hora que nós pararmos com os sinais vitais, ali acabou o processo de conversão. O que está concretizado é imutável, não se muda mais. Que a primeira leitura nos ajude, meus irmãos, a ter uma vida mais leve. O Senhor está te chamando: saia dessa sepultura que você está. Se você não consegue fazer tudo, faça o mínimo que você consegue. Padre, mas eu tenho depressão, eu penso em morrer. Olha, meu filho, vivendo o que você está vivendo, eu já tinha morrido. Não levanta, janela fechada, cortina fechada, porta do quarto trancado, 40 graus, você debaixo de edredom, e ainda põe na vitrola Renato Russo. Nossa Senhora, você vai matar qualquer cristão. Padre, mas eu tenho depressão. Tá bom, mas vamos rolar a pedra? Vamos levantar e tomar um banho mais frio? Vamos abrir a janela do quarto? Vamos fazer uma oração? Vamos nos expor ao sol 5 minutos? É pouco o que eu estou pedindo. Esta é a pedrinha rolada. Aí Jesus vai ver que você quer, e Ele vai dizer para você: vem para fora, saia do túmulo da depressão. Eu não sei qual é o seu túmulo, todos nós temos o nosso, né? É o túmulo da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, medo, os vícios, os pecados capitais, a traição, o rancor, o egoísmo, a maldade. A primeira leitura, o Senhor está dizendo. Vamos pegar aí no seu folhetinho a primeira leitura. Com isso nós encerramos. Pode levar o folheto para casa e marca essa leitura na sua Bíblia, para você não esquecer. Vamos comigo. Profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor. Vai lá. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas. Vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Aqui é como se fosse conduzir-vos para a alegria, para a verdadeira vida. Versículo 14: porei em vós o meu espírito. Porei em vós o meu espírito. Para quê? Para que vivais. Para que vivais. Não, olha para cá. Você não precisa ser enterrado para morrer. Vocês entendem isso ou não? Jesus não me deu o poder de ressuscitar os mortos. Acho que ninguém aqui tem esse poder. Tem? Tem? Não. Mas nós temos o poder, gente, de ressuscitar os vivos. Como eu vejo pessoas mortas ressuscitando depois de uma confissão, depois de uma adoração.
depois de uma santa missa, depois de um encontro com Cristo. Nós não podemos ressuscitar os mortos, mas nós podemos ressuscitar os vivos. O primeiro passo é escutar o seu nome e Jesus falando para você: oi, você está aí porque você quer, eu estou te chamando, venha para fora. Lázaro, vem para fora. Você vai sair todo amarrado, lençóis mortuários, sinais da sua vida antiga. E Jesus, desatai-o, tira esses mantos, deixa ele caminhar. Todos nós queremos caminhar, todos nós queremos realizar, todos nós queremos ser felizes de verdade. Então tome uma decisão hoje: eu não irei ficar com baixa autoestima, com vitimismo. As pessoas adoram vitimismo, viu? Eu não vou ficar com vitimismo, para que as pessoas tenham dó de mim. Eu vou tomar posse da palavra de Ezequiel. O Senhor abriu a minha sepultura, Ele vai me conduzir para fora, Ele vai me conceder o seu Espírito para que eu tenha vida. Eu quero esta vida, Senhor. Não foi o que a samaritana pediu? Dá-me de beber desta água, dá-me desta vida. É promessa de Jesus. E uma vez que você já esteve no fundo da tumba e que Deus te arrancou de lá, você pode começar a fazer a mesma coisa. Aí é você que vai dizer para o seu marido: vem para fora. É você que vai dizer para os seus filhos: vem para fora. É você que vai dizer para os seus amigos: vem para fora. A vida não acontece aí dentro, a vida acontece com o Senhor. Havia um homem muito infeliz, que vivia segundo a carne e distante de Deus. Vivia uma vida de reclamação. E alguém disse para ele: por que você é assim? E ele respondeu: para mim nada dá certo. A minha vida é uma lamúria, a minha vida é uma tristeza. Era melhor se Deus me levasse. Então por que você não procura Deus? Ao invés de você pedir para Deus te levar, peça para Deus te falar por que você é tão infeliz do jeito que você está. Boa ideia. Vou procurar a Deus. Ele saiu procurando a Deus. Nós estamos aqui procurando a Deus. Sabemos onde Deus está. Ele andou um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto, e passou na porta de uma gruta, na boca de uma gruta. E lá do fundo da gruta, ele ouviu a voz de um lobo. E o lobo dizia assim: é você que vai procurar a Deus? E ele dizia: mas como a fofoca roda nesse lugar, hein? Eu mal comecei a minha caminhada, até o lobo sabe. Sou eu que vou procurar a Deus. Eu quero saber porque eu sou tão infeliz. E o lobo disse: já que você vai procurar a Deus, faça-me um favor. Se você o encontrar, pergunta para ele qual é a minha doença. Eu estou aqui no fundo desta gruta, sem força para sair daqui. Eu não sei se eu estou doente, eu vou acabar morrendo. O cara disse: não me esquecerei de ti. E ele anda mais um mês, uma semana, um dia, uma hora e um minuto. Ele tropeça na raiz de uma árvore. A árvore estava quase morrendo, coitadinha. Ela tinha 2 folhinhas só, uma folhinha num galho, uma folhinha no outro. Quando ele tropeçou na raiz, uma folhinha caiu, ficou só uma. Aí a árvore disse para ele: nas fábulas as plantas conversam, né? Olha, é você o homem que está procurando a Deus? Ele disse: até a árvore sabe dessa. Sou eu. O que você quer? Quando você encontrar a Deus, pergunta para Ele: por que eu estou morrendo? Eu era uma árvore grande, frondosa, florida, os pássaros estavam aqui, agora eu estou secando, eu não estou entendendo. Pode deixar, se eu encontrar a Deus, eu perguntarei. E a árvore agradeceu, e ficou com uma folhinha só verde, a última esperança, né?
E o cara andou um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto. Passou na frente de uma casa. Havia uma moça linda, linda, chorando, com um lenço. E ele olha para aquela moça, ele fica triste pela tristeza dela. E ela disse assim: é você o moço que está procurando a Deus? Ele disse: sou eu mesmo. Faça-me o favor, se você encontrar a Deus, pergunta para Ele por que eu sou tão infeliz. E ele: eu também sou infeliz. Então você sabe o que é ficar chorando dia e noite. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade. Pergunta para Deus por quê. Deus, ele falou: tá bom, não me esquecerei de ti. E ele vai andar mais um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto. Quem que ele achou? Deus. Deus disse: você me procurava, eu que te procurava. Não precisa perguntar, eu sei o que você veio buscar. E eu vou lhe dizer: sabe qual é a causa da sua tristeza? Você vive muito distraído. Eu tenho colocado a felicidade na sua frente, mas como você reclama demais, você não vê. O meu conselho é só esse: fique atento, porque a sua felicidade está na ponta do seu nariz. Tenha sabedoria para vê-la. Obrigado, meu Deus, já estou me sentindo melhor. Aí Deus disse: mas não seja egoísta. E a mulher? E a árvore? E o lobo? Você sabe? Claro, eu sou Deus, sei de tudo. Fale para a mulher isso, fale para a árvore isso, e fale para o lobo isso. Tá bom. E fique atento, a sua felicidade está na ponta do seu nariz. Ele saiu assim, Só abrir um parênteses. Sabe aquela música assim? Felicidade foi-se embora. Gente, eu estou atendendo um tanto de gente que a trilha sonora é essa. Acho que eu vou gravar essa música, vou pôr no meu escritório. A hora que alguém começar com a lamúria, eu vou apertar o play. Aí vai começar: felicidade. O povo está perdendo a felicidade, a razão de viver, a alegria do dia. E aquele homem então sai: felicidade, cadê minha felicidade? Atenção, Deus disse que eu sou desatento. Agora não, hoje não. Ele passa na porta da mulher, e a mulher disse assim: você encontrou com Deus? Ele falou: olha, vou te falar rapidamente, eu não posso gastar tempo com você, porque eu sou muito distraído, e a felicidade passa e eu não vejo. Deus falou que você não está doente, você está muito sozinha. Você precisa de um bom marido. Ele diz: quando passar um bom rapaz por aqui, você vai se apaixonar por ele, vocês serão prósperos, terão filhos e terão uma vida longa. Agora, eu não posso render papo com você, senão a minha felicidade passa e eu não vejo. E ele vai embora. A moça continuou chorando. Ele tropeça na raiz da árvore, cai a última folhinha. Aí a árvore: agora acabou tudo, a última folha já era. Não, mas Deus mandou te falar uma coisa, mas eu não vou gastar tempo com você não, porque a minha felicidade passa e eu não vejo. Deus mandou te falar o seguinte: um rei enterrou aqui um baú de tesouro, quando você ainda não falava, e você cresceu, entendeu? Por que ela ainda não falava? Quando ela era mudinha. Essa foi. Quando você não falava ainda, né? Isso. Quando você não falava ainda, ele enterrou um baú de tesouro, mudinha, né? Aí você cresceu e a sua raiz envolveu o baú. Só que o baú enferrujou. E a ferrugem está impedindo que a sua raiz puxe o que você precisa. Deus mandou te dizer que um dia que passar alguém aqui e fizer a caridade de tirar este baú, é para você dar
todo o tesouro para essa pessoa, e ela vai ter uma vida folgada e próspera. E ele disse: mas isso não me cabe, porque se eu gastar tempo tirando esse baú, a minha felicidade passa e eu não vejo. E ele vai embora. E a árvore olhou e não entendeu. Ele passa na porta da gruta, e o lobo já está nas últimas. E o lobo fala: eu falo: não, você está ruim, meu filho, você está mais para lá do que para cá. O que é? Eu não estou te escutando. Oh, meu, olha, eu vou descer aí rapidamente, mas eu não posso ficar aí nessa gruta não, senão a minha felicidade passa e eu não vejo. Aí ele desceu, falou: olha, Deus mandou te falar o seguinte: você não está doente, é porque você virou vegano. Essa história tá... Você virou vegano e você não está comendo nem couve, nem ovo, nem nada. Então você está com inanição. Você precisa comer proteína. E Deus mandou te falar: o dia que você encontrar uma criatura besta o bastante para ficar gastando tempo com você, para você reunir a sua força e devorar essa criatura. Meu filho, na hora o lobo olhou para o cara, o olhar do lobo mudou, o lobo reuniu as suas últimas forças e pulou no cara. Enquanto o cara era devorado, o cara gritava: não falei que nada para mim está certo? Meus irmãos, vamos encerrar com essa, não é? Quem é o cara da história? Nós não vemos o que Deus tem preparado. A reclamação não nos deixa ver, a pressa não nos deixa ver, a superficialidade não nos permite ver. Deus está colocando na nossa frente uma vida fora do sepulcro. Saia, Lázaro! O que o cara da história faz? Ele entra. Não, é vida, é luz, é graça. E quem dera que no fundo da nossa gruta estivesse um lobo, que no fundo desse lugar escuro está o mal, que quer roubar a tua alma, destruir a tua vida. João 10:10, ele vem para matar, roubar, destruir. Meus irmãos, eu peço ao Espírito Santo que depois de uma pregação dessa, que você não continue tendo a mesma vida. Não é possível que a palavra que a igreja nos dá de presente este domingo não impacte a tua vida, para que você saia daqui com essa ideia: eu quero ter uma vida na graça, eu quero ter uma vida feliz. Eu não nasci para estar nesse sepulcro, neste túmulo onde eu entrei ou onde me puseram. O Senhor chama pelo teu nome. É nosso interesse sair. E não reclame da vida, se você está vendo, mas não está enxergando. Deus está colocando as graças na tua vida. E mesmo que você não entenda o que acontece no presente, saiba, tem algo bom vindo por aí. Quando eles acharam que Jesus demorou e que Lázaro morreu, Jesus não demorou. Jesus preparava uma graça ainda maior. Na sua vida também é assim. Deus não demora, Deus capricha. Escute a sua voz. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa nesta Santa Missa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita aqui no nosso santuário. Meus irmãos, a nossa vida é uma escolha a cada momento. E há uma escolha que define o que Deus pode ou não realizar na nossa vida. É a questão da murmuração, da reclamação ou da gratidão, ou ação de graças. Nós ouvimos na primeira leitura um povo que já tinha visto a ação de Deus. Saíram do Egito, foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto,
Quando tiveram fome, Deus lhes concedeu o maná. Agora estão com sede e começam a reclamar. A reclamação, ela nunca atrai coisa boa. Plantar reclamação é colher frustração. Para a reclamação, a maldição. É aquele povo que reclamava tanto. Moisés, mais uma vez, intercede. Ele vai ferir a rocha, aquela rocha vai cuspir água e aquele povo vai saciar-se. São Paulo vai dizer que a rocha é Cristo, mas aquele lugar ficou marcado por um nome, Massa e Meriba, que no original se fala Massá, Meribá, significa provocação, Massá, e reclamação, Meribá. A reclamação transforma a nossa vida em Massa e Meriba. Um lugar onde as coisas não dão certo, um lugar onde as coisas são mais difíceis. E depois que Moisés deu de beber para aquele povo, ele perguntou: Deus está ou não no meio de nós? Meus irmãos, aquilo que acontece com este povo, acontece com cada um de nós, quando a sede bate à nossa porta. E aqui não é sede apenas de água, é sede de vida, sede de trabalho, sede de saúde, sede de bem-estar, sede de alegria, sede de paz e daí por diante. Quantos problemas batem à nossa porta? Quando vem, você faz um exame e vem lá um problema, uma enfermidade. Quando você perde o seu trabalho, quando termina de maneira trágica o seu namoro, quando o seu filho vai para as drogas, seu marido no adultério, sua mulher na depressão, Moisés continua perguntando: Deus está ou não no meio de nós? Porque parece-me que quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, a nossa cabeça logo arruma um culpado, é Deus. Então Deus não está no meio de nós. As coisas não estão acontecendo como deveriam ser, porque Deus se afastou de nós. E nós vemos na primeira leitura que não é Deus que se afasta do povo. A reclamação nos impede de ver a graça de Deus. A graça que está acontecendo e tantas graças que já aconteceu. Aquele povo que tinha sede, eles esqueceram a liberdade, eles esqueceram o mar vermelho, eles esqueceram o maná, estavam ali murmurando. Massá, Meribá. O Senhor está ou não no meio de nós? Respondam: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então você está dizendo que aquilo que o povo não sabia, nós sabemos. Ele está no meio de nós. E na celebração da Santa Missa, quantas vezes que o padre diz: o Senhor esteja convosco? Quem sabe? Durante a missa toda, quantas vezes? 3 vezes. A primeira, antes do Evangelho: o Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho. Segundo, antes da oração eucarística, aí estamos no altar: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças. E a última, antes da bênção final: o Senhor esteja convosco, abençoe-vos e ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Missa é Eucaristia, do grego Eucaristen, que significa ação de graças. Ou você tem uma vida de Massá Meribá, provocação na murmuração, ou você tem uma vida de gratidão, ação de graças, Eucaristia. E quando é que a minha vida se faz ação de graças? Quando eu reconheço que Ele está no meio de nós, na palavra, na Eucaristia e no testemunho. Por isso, essas 3 vezes: antes do Evangelho, Ele está no meio de nós;
Antes da consagração, Ele está no meio de nós. Antes do Padre enviá-los para testemunhá-lo durante a semana, Ele está no meio de nós. E precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque sede todo mundo tem. A questão é, onde você mata a sua sede? O ser humano, ele é sedento, ele tem fome de eternidade, ele tem sede de verdade. E Jesus, nos conhecendo, Ele se oferece como a água que mata a sede interna, a sede da alma, a sede da existência. O evangelho que nós escutamos vem em consonância à primeira leitura, onde aquele povo com sede reclamaram. E no evangelho nós temos a presença de uma mulher, que não tem nome, diz apenas samaritana, é o lugar aonde ela reside, onde ela se criou. E o judeu não se dão com os samaritanos, porque para o judeu, o samaritano é um povo de segunda classe, é uma mistura de crente com descrente, é uma vida um pouco à margem. Tanto é que quando os judeus passavam nos caminhos perto da Samaria, nesta época, os samaritanos jogavam pedra no judeu, para não passar lá. E quando tinha judeu que via um samaritano, eles que jogavam pedra. Era um povo inimigo na essência. Mas Jesus sabe que ali uma obra precisa também acontecer. Uma obra da conversão, levando a meditação de que a sede pode sim ser saciada. Que se você não encontrar com Jesus a água viva, você vai procurar saciar a sua sede e tantas outras coisas. Na bebida, no cigarro, no dinheiro, no culto ao corpo, no pet, na posição social e tantas outras coisas que vão ocupando o nosso tempo e nós achamos que aquilo que me faz feliz, aquilo que me sacia. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma casa, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho um pet, eu sou uma pessoa feliz porque eu namoro. Só que a felicidade humana, ela tem prazo de validade. Se você for no supermercado, pegue lá qualquer coisa que você verá que vem escrito a data de validade. Aquilo tem data para vencer. O ser humano também tem data de validade. E quando nós colocamos a nossa felicidade naquilo que não é eterno, você está construindo a sua casa sobre areia e não a rocha que é Jesus Cristo. E o Senhor, para nos dar essa lição, Ele vai até a Samaria, Ele fica perto do poço de Jacó, e Ele está ali para se encontrar com aquela mulher. Esta mulher simboliza a humanidade, esta mulher simboliza você, essa mulher simboliza toda a igreja. Por isso que ela não tem nome, se diz apenas samaritana. O texto em português, ele diz que Jesus sentou junto ao poço, mas o texto em grego vai dizer que Jesus sentou sobre o poço. Então ele estava em cima do poço e não tinha como tirar a água com aquele homem ali em cima, porque quando Jesus senta em cima do poço, ele assume o lugar daquele poço. Não é a água do poço, é a água que jorra do coração dele. Na primeira leitura, Moisés fere a rocha e ela cospe água. Na nova rocha, que é Jesus Cristo, quando o soldado Longínquos, que o pessoal colocou o nome de São Longuinho, está 3 bolinhos, né? Mas o nome dele é Longínquos. Quando esse soldado, ele fura o coração de Jesus, ali jorra sangue e água. A água é o batismo, o sangue a Eucaristia. Por isso que aquela rocha de Moisés, da primeira leitura, é uma prefiguração de Cristo, porque ali jorraria a água viva.
E Jesus está ali como fonte da água viva para se encontrar comigo e com você ao meio-dia. Horário triste, o meio-dia. Porque o melhor horário para ir numa fonte é de manhãzinha, porque a água está fresca. Quem chega primeiro toma água mais limpa. O sol ainda não está tão quente, mas tem que ter muita paciência, porque são muitas pessoas, são muitos pastores. E quem não pôde ir de manhã, vai no fim da tarde, quando o sol já está mais baixo, quando vem aquele frescor da chegada da noite, e ali eles vão tirar a água que vão usar à noite e durante a madrugada. E é água para tudo, viu? É água para tomar, é água para lavar a casa, para tomar banho, para dar de beber para os filhos, para os animais, para lavar, é água para tudo. Então ali é vida. Então só para guardarmos, se vai à fonte, ou de manhãzinha, quando é bem fresco, ou no fim do dia, quando o calor já está diminuindo. A samaritana, ela vai ao meio-dia. Quando se fala meio-dia, que se passaram 6 horas de luz, e depois do meio-dia, tem mais 6 horas de luz. Por isso, meio. Mas é a hora mais quente. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Então o que nós entendemos com o texto de João? Que aquela mulher estava tão ferida, e ela não conseguia saciar a sua sede, que ela estava fugindo de pessoas. Ela não queria encontro, ela não queria gente. Era uma mulher ferida, machucada, carente, vazia, sedenta. E toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela fere. E se ela não fere, ela foge. É o instinto primitivo do ser humano e que continua na vida animal. Se você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, seja seu ou não, se você encantoar o bicho, talvez com um pau na mão, a cinta, ele vai fazer 2 coisas: ou ele foge, ou ele ataca. Ele não vai fazer outra coisa. Se o ser humano ele está fugindo, ou se ele está atacando, é porque ele se sente acuado, ele tem medo, ele já é alguém que sofre. Por isso que a mulher pensou: eu vou ao meio-dia, porque eu não vou me encontrar com ninguém, eu estou farta de gente que me faz sofrer. Só que Jesus a conhecia, ela não conhecia Jesus, mas Jesus a conhecia. Meu irmão, tenha certeza, viu? Quando você sai de casa para vir à missa, quando você entra aqui no nosso santuário, Jesus conhece você mais do que você se conhece. Ele sabe da sua semana, Ele sabe das suas alegrias, Ele sabe das suas tristezas, Ele conhece a sua sede, Ele sabe porque você veio e Ele sabe porque você não vem. Aquela mulher não o conhece, mas Ele a conhece, e ela acha que Ele está ali por acaso, sendo que Jesus foi ali por causa dela. Claro que não é, mas Jesus tem muito de nós mineiros. Você aí que está em outro estado do Brasil, você conhece os mineiros, que é chamado de come quieto, come pelas beiradas, é calado, desconfiado, os mineirinhos, né? Mineirinho. Jesus já poderia chegar naquela mulher com os 2 pés na porta, mas ele poderia perdê-la. Então Jesus, ao invés de oferecer, ele pede. Só que quando Jesus pede, é porque Ele quer oferecer. Quando Jesus te pedir qualquer coisa na vida, seja a entrega de um parente, seja um momento de enfermidade, seja um momento que a cruz pesa, se Ele está pedindo, é porque Ele vai oferecer. Um outro texto que tem consonância com esse, vai trabalhar Santo Agostinho, é a pesca milagrosa de Pedro, depois da ressurreição. Eles
tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. De manhã, Jesus disse: lançai a rede à direita da barca. Eles lançaram, uma pesca milagrosa. O discípulo amado reconhece Jesus, é o Senhor. Pedro não tinha reconhecido Jesus ainda. A samaritana não sabia quem era Jesus, olha a consonância. Pedro coloca a roupa, qual a roupa? A roupa da fé, a roupa da dignidade. E ele se lança no mar, e ele vai até Jesus nadando. E Jesus fala com ele: trazei alguns peixes que apanhastes. Jesus pede peixe. Pedro puxa a rede sozinho. Quando chega perto de Jesus com os peixinhos na mão, o texto diz que Jesus estava na praia e havia uma fogueirinha com pão e peixe assado. Quer dizer, durante a madrugada, Jesus já preparou tudo aquilo ali. Jesus pediu peixe, porque ele queria oferecer peixe. Jesus pede água, porque ele queria oferecer água. O que Jesus está pedindo a você hoje? Por mais difícil que seja, o que Jesus está pedindo a você hoje, se Ele está pedindo, tenha certeza, Ele vai oferecer. Ele vai oferecer. E o diálogo começa com: dá-me de beber. Jesus está com sede, mas não é sede de água, é sede da humanidade, é sede de você. Ele tem sede de mim. Jesus tem sede que tenhamos sede dele. E veja que a sede de Cristo não passou, ele continua com sede da humanidade. Voltemo-nos para a cruz, quando do alto da cruz, uma das suas 7 palavras, ele vai dizer "Sissio", em latim, tenho sede. Ele continua com sede, aquela humanidade que não tinha sede dele. E veja que a samaritana, não entendendo quem era o que ali estava e o que ele pedia, ela vai dizer para ele: mas como que você pede água para mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, como que você está pedindo água? Você vai beber essa água como? Aí Jesus começa o diálogo com ela. É bonito o evangelho, que o evangelho todo é construído assim: e Jesus disse, e a mulher respondeu, a mulher disse, e Jesus respondeu. Eles vão conversando, é na conversa que se entende. É por isso que eu digo, e vou abrir aqui um parênteses, para os casais, que eu trabalho com eventos de casais, desde que era diácono, já tenho 20 anos de padre, trabalho com casais Brasil afora. E eu sempre falo para os casais: o que mantém casamento não é cama, é diálogo, é conversa. É no diálogo que se entende, é na conversa que a coisa esclarece. Não apenas casamento, amizade, relação profissional, relação interpessoal, relacionamento de vizinhos, relacionamento na igreja. A pessoa que não sabe conversar, ela vive brigando com os outros, ela vive murmurando. E Jesus disse: o que vai me levar ao coração desta mulher é o diálogo, é a conversa. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus vai dizer: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, é você que me pediria, e eu te daria a água viva. E a mulher vai responder: mas que papo que é esse? Será que ela não usou essa linguagem? Se fosse hoje ela usaria: folgado você, não tem balde para pegar água e agora está falando mal desta água. Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E Jesus vai dizer para ela: olha, você está com sede, por isso você veio aqui. Você vai beber água e vai saciar a sua sede, mas você vai ter sede de novo, e você vai ter que voltar aqui. Se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Aí se inverte. O Jesus que pede é o que oferece, e a que podia oferecer é a que pede: Senhor, dá-me desta água. Vós adorais a quem não conheceis, nós adoramos
quem conhecemos? Porque a salvação vem dos judeus. Mas o nosso pai Jacó disse que nós devemos adorar aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus vai dizer para ela: chegará o dia, e chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão aqui e nem lá. Eles adorarão em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, deveis adorá-lo em espírito e em verdade. Mulher, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus mostra que conhece aquela mulher quando ele responde: disseste bem, já tiveste 5, e o atual não é o teu marido. Nisso disseste a verdade. A samaritana está no meio-dia, porque qual que é o meio-dia que falta a ela? A adoração. Qual que é o meio-dia que ela já tem? A verdade. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. O espírito está faltando, o encontro está faltando, mas é uma mulher verdadeira, e ela aceita a verdade da sua própria vida. Meus irmãos, lidar com uma pessoa mentirosa é dose, mas o pior mentiroso não é o que mente para o outro, é o que mente para si mesmo. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem pessoa que mente para si mesmo e acredita que é verdade. Jesus está mostrando para aquela mulher que ela é sedenta, que ela tem sede, que ela quer ser feliz, mas que ela está vivendo uma mentira, porque ela está procurando felicidade em colo de homem. Tem gente procurando felicidade em colo de mulher. Meus irmãos, ninguém vai ser feliz totalmente procurando só homem sem mulher. Não é homem e mulher que vai nos fazer felizes, é o Senhor. Ele olha para aquela mulher e ele não enxerga uma mulher safada. Você é piriguete, já teve 5, agora está no 6º. Não, ele vai além. Ele vê uma mulher sofrida, que não queria ficar sozinha, que quer ter alguém do lado, que quer repartir a própria vida. Uma mulher que vê a alegria das outras e que também quer ser feliz. E ela se entrega ao primeiro, não deu certo. Aí ela vai para o segundo, mentiu para ela. Ela pega o terceiro, atraiu. Vai para o colo do quarto, abandonou. Foi para o quinto, não deu certo. Agora ela está mais um, o 6º. E Jesus disse: e ele não é o teu marido. Nisto disseste a verdade. E a mulher não fica com raiva, porque Jesus fala com ela que aquele não é o marido dela, e que ela tem uma vida de pecado. Ela vai dizer: vejo que tu és um profeta. Eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Meus irmãos, aqueles homens que essa mulher teve, certamente quiseram o corpo dela, quiseram se deitar com ela, quiseram ter prazer com ela, tocaram-lhe o corpo, beijaram-lhe os lábios, mas não tocaram o coração, não chegaram ao mais íntimo daquela mulher. É por isso que Jesus se coloca como o 7º homem, porque o milagre só acontece no 7º. 6 talhas nas bodas de Caná, Jesus é a 7ª talha. 5 pães e 2 peixes, 7. 7 sacramentos, 7 notas musicais, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, 7 milagre. Jesus é o 7º homem, porque se você não sabe, o poço naquela época eram as praças, na década de 80 e 90. Minha mãe conta
como que ela conheceu o meu pai. Em Itaúna tinha o Cine Rix, que era no cinema, humilde, mas era o Cine Rix. Ficava perto do José Gonçalves de Melo, que era uma rua que saía da Praça da Matriz. E atravessando a Praça da Matriz, tinha na esquina uma sorveteria. Os rapazes ficavam parados no muro do Cine Rix, com o pé, jaqueta de couro, gel no cabelo, né? Calça, boca larga, sapato preto com salto, né? Tipo os embalos de sábado à noite. E as moças, de mãos dadas ou de braço dado, ficavam indo do cinema para a sorveteria. Elas ficavam passeando assim, ó. E os rapazes, ó. Ali começava a paquera. Então, quando um rapaz queria uma namorada, ou uma moça queria um namorado, onde que eles iam? Para chamado passeio, para o passeio da matriz, porque eles ficavam passeando. Há 2000 anos atrás, quando uma moça ou uma mulher queria um marido, um pretendente, ela ia para onde? Para o poço, porque ali tinham pastores, tinha gente, tinha feira, ali ela podia encontrar alguém. É por isso que Jesus vai encontrar essa mulher no poço, porque Ele quer ser o esposo dela, porque ela simboliza a igreja, ela simboliza a humanidade. E Jesus tocou nessa mulher tão fundo, que homem algum chegou na profundidade que Jesus chegou, porque Jesus, sem tocar nela, conquistou-lhe o coração, ofereceu a ela saciedade, sentido, propósito de vida. Ele era o sétimo homem. Ele lhe oferece a água viva e ela aceitou. Diz o texto que aquela mulher ficou tão encantada com Jesus que ela precisava testemunhar que ela encontrou o Cristo, que é do grego Christos, do hebraico Messiá, o Messias, e ela larga o cântaro e ela vai para a Samaria. Os estudiosos bíblicos dizem que a jarra que faltava nas bodas de Caná se completou agora com a jarra da samaritana. São 6 de Caná, mais a jarra que a mulher largou. Ela esqueceu da água, porque ela encontrou Jesus.